Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem crescer espiritualmente, enquanto outras parecem estagnar na fé? Talvez você mesmo já tenha sentido que sua conexão com Deus não está tão forte quanto deveria. Mas e se eu te dissesse que Jesus já explicou exatamente por que isso acontece? Ele fez isso por meio de uma parábola misteriosa, falando sobre um simples agricultor que espalhava sementes. No entanto, algo curioso aconteceu. Nem todas as sementes germinaram. Algumas desapareceram, outras morreram rapidamente, e apenas algumas floresceram e deram frutos. Mas o que essa história realmente significa? Será que você consegue identificar qual dessas sementes representa sua vida espiritual? Hoje, vamos desvendar o verdadeiro significado da parábola do semeador e como ela pode transformar completamente sua caminhada de fé. Vamos juntos entender o que Jesus quis nos ensinar e, mais importante ainda, descobrir se estamos prontos para ser o bom solo onde a palavra de Deus frutifica. Fique até o final, porque este pode ser o vídeo mais importante que você assistirá hoje. A parábola do semeador é uma das histórias mais conhecidas de Jesus, mas também uma das mais profundas. Ela não é apenas uma ilustração sobre agricultura. Na verdade, ela é uma poderosa metáfora sobre o coração humano e a forma como recebemos a palavra de Deus. Essa história foi contada pelo próprio Jesus a uma multidão que se reuniu para ouvi-lo à beira do mar. Ele escolheu falar por meio de parábolas, histórias simples, mas carregadas de significados espirituais profundos. E qual era a essência dessa parábola? Um agricultor saiu para semear, mas suas sementes caíram em 4 tipos diferentes de solo. Cada um desses solos representava um tipo de coração humano e a maneira como ele reage à mensagem de Deus. Agora, a grande questão que devemos nos fazer é: em qual desses solos nossa fé está enraizada? Se a nossa fé tem enfrentado dificuldades, tribulações ou distrações, talvez a resposta esteja nessa parábola. É exatamente isso que vamos explorar agora. Jesus inicia essa parábola falando sobre um agricultor que saiu para semear suas sementes. Mas, conforme ele espalhava as sementes, elas caíram em diferentes tipos de solo. Cada um desses solos representa um tipo de coração e a maneira como ele recebe a palavra de Deus. Vamos analisar cada um desses solos e entender como eles refletem nossa vida espiritual. A semente que caiu à beira do caminho, o coração endurecido. E aconteceu que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Marcos 4:4. O primeiro tipo de solo é aquele endurecido, um caminho pisoteado onde a semente nem sequer consegue penetrar. Jesus explicou que esse solo representa as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não a compreendem. A razão: seus corações estão endurecidos. Eles podem ter sido feridos no passado, podem estar cheios de orgulho, ou simplesmente distraídos pelas preocupações da vida. Como resultado, Satanás vem e rouba essa palavra antes que ela tenha a chance de criar raízes. Exemplo prático: pessoas que escutam pregações ou leem a Bíblia, mas logo esquecem e continuam vivendo como se nada tivesse acontecido. Talvez até pensem: isso não se aplica a mim. Pergunta para reflexão: será que em algum momento seu coração já esteve assim? Fechado para a voz de Deus? A semente que caiu em solo rochoso, a fé superficial. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Marcos 4, 5, 6. Aqui temos um solo onde a semente brota rapidamente, mas não consegue crescer porque suas raízes não encontram profundidade. Esse solo representa as pessoas que recebem a palavra com alegria, mas desistem diante das dificuldades. Elas começam bem, emocionadas com o Evangelho, mas quando chegam as tribulações, as provações e as dificuldades da vida, sua fé logo se esgota. Alguém que se converte e começa a caminhar na fé, mas diante de desafios como críticas, perseguições ou problemas pessoais,
perde o entusiasmo e se afasta de Deus. Sua fé tem raízes profundas ou está baseada apenas em emoções passageiras? A semente que caiu entre os espinhos. A fé sufocada pelas preocupações. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Marcos 4:7. Esse solo representa as pessoas que ouvem a palavra, mas permitem que as preocupações do mundo e o desejo por riquezas e prazeres a sufoquem. Elas até acreditam em Deus, mas estão tão ocupadas com suas próprias ambições e problemas que não deixam a fé crescer. Pessoas que dizem crer em Deus, mas vivem tão preocupadas com dinheiro, trabalho, status e prazeres que não têm tempo para fortalecer sua vida espiritual. O que tem ocupado mais espaço no seu coração? Deus ou as preocupações deste mundo? A semente que caiu em boa terra, o coração preparado para frutificar. Mas outra caiu em boa terra e deu fruto, crescendo e multiplicando-se, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Marcos 4:8. Este é o coração fértil, aquele que recebe a palavra de Deus e a permite crescer e dar frutos. Aqui, a fé não é passageira, mas enraizada, forte e constante. Aqueles que têm um coração como esse não apenas ouvem a palavra, mas também a aplicam em suas vidas, transformando-se e impactando os outros ao seu redor. Alguém que busca viver os ensinamentos de Cristo, cresce espiritualmente e ajuda outras pessoas a conhecerem a verdade de Deus. Você está permitindo que a palavra de Deus cresça em sua vida e dê frutos? A parábola do semeador não é apenas uma lição isolada. Em toda a Bíblia, encontramos ensinamentos que reforçam essa mensagem e nos mostram como podemos preparar nosso coração para receber a palavra de Deus e frutificar espiritualmente. Vamos explorar algumas dessas conexões poderosas. A necessidade de um coração sensível. Ezequiel 36:26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. Deus sabe que muitos corações estão endurecidos como o solo à beira do caminho, mas Ele promete algo incrível: mudar corações de pedra para corações sensíveis à sua voz. Se você sente que sua fé está fria ou distante, lembre-se de que Deus pode transformar seu coração para que ele seja uma terra fértil onde a palavra floresça. Reflexão. Você já pediu para Deus transformar seu coração? A importância da raiz profunda. Jeremias 17:7 e 8. Bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Jeremias 17:7 e 8. Aqui vemos a diferença entre um solo rochoso e um solo profundo. Aqueles que confiam verdadeiramente em Deus criam raízes espirituais profundas, que os sustentam mesmo em tempos difíceis. Se a sua fé parece frágil e superficial, peça a Deus que fortaleça suas raízes e aprofunde sua conexão com Ele. Reflexão. Quais dificuldades têm testado sua fé? Você está firmando raízes mais profundas em Deus? O perigo das distrações. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. O solo cheio de espinhos representa um coração dividido, cheio de preocupações, ambições e distrações. Jesus nos ensina que, se colocarmos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas se alinharão naturalmente. O que tem ocupado mais espaço no seu coração? A busca por Deus ou as preocupações da vida? Como ser um solo fértil? João 15:5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. O segredo para ser um solo fértil e dar frutos espirituais é permanecer em Jesus. Isso significa buscar um relacionamento constante com Deus por meio da oração, leitura da Bíblia e uma vida de obediência. Reflexão. Sua vida espiritual tem produzido frutos? Se não, o que pode estar impedindo isso?
Agora que entendemos como essa parábola se conecta a outros ensinamentos bíblicos, surge uma pergunta intrigante. Se existem diferentes tipos de solo, será que podemos mudar o tipo do nosso coração? Será que um solo ruim pode se transformar em solo fértil? A resposta pode surpreender você. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo bloco, onde entraremos no suspense e nas possíveis interpretações dessa parábola. Se Jesus ensinou que existem diferentes tipos de solo representando diferentes tipos de coração, surge uma questão importante. O tipo de solo do nosso coração está predestinado ou podemos transformá-lo? Essa pergunta gera um mistério profundo, porque se alguns corações são naturalmente férteis e outros não, isso significaria que algumas pessoas nunca conseguiriam crescer espiritualmente? Mas a resposta que a Bíblia nos dá é surpreendente. Sim, o solo pode ser transformado. A natureza do solo não é permanente. Na agricultura real, um solo infértil pode ser trabalhado, arado e preparado para se tornar fértil. Da mesma forma, Deus pode transformar um coração endurecido, superficial ou sufocado para que se torne um solo produtivo para a fé. Em Jeremias 4:3, Deus faz um chamado claro: lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Jeremias 4:3. Isso significa que cabe a cada um de nós preparar nosso coração para que a palavra de Deus frutifique. Pergunta para reflexão: o que você tem feito para preparar seu coração para receber a palavra? Como Deus transforma um coração endurecido? A Bíblia nos dá várias pistas de como Deus trabalha para transformar um coração resistente em solo fértil. Pelo arrependimento e humildade. Em Ezequiel 36:26, Deus promete dar um coração novo àqueles que se voltam para Ele. O primeiro passo para mudar o solo do nosso coração é reconhecer nossa necessidade de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Em João 16:8, Jesus explica que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele age como um agricultor, quebrando a dureza do coração e preparando-o para a palavra. Pela prática da palavra, em Tiago 1:22, vemos que não basta ouvir a palavra, precisamos praticá-la. Um coração fértil não é aquele que apenas escuta, mas aquele que aplica a verdade de Deus na vida. Podemos mudar de um solo ruim para um solo bom? Sim. E a Bíblia nos mostra vários exemplos de pessoas que eram solos ruins, mas que foram transformadas pelo poder de Deus. Paulo, antes solo rochoso, depois solo fértil. Antes de se tornar um dos maiores apóstolos, Paulo perseguia os cristãos. Seu coração era duro e resistente à palavra, mas depois de um encontro com Jesus, ele foi transformado e passou a dar frutos espirituais imensos. Pedro, antes, fé superficial, depois, raízes profundas. Pedro, no início, tinha uma fé impulsiva e instável. Mas após passar por provações e aprender com Jesus, ele se tornou uma rocha firme na fé. O jovem rico, um solo cheio de espinhos. Em Marcos 10:17-22, vemos a história do jovem rico que ouviu a palavra, mas estava tão apegado às riquezas que não conseguiu dar frutos. Seu coração estava sufocado pelas preocupações deste mundo. Essas histórias mostram que o solo do coração pode ser transformado, mas depende de cada pessoa decidir se permitirá que Deus faça essa mudança. Agora que sabemos que o solo pode ser transformado, precisamos nos perguntar: o que podemos fazer para garantir que nossa fé cresça e frutifique? No próximo e último bloco, vamos explorar como podemos cultivar um coração fértil para Deus e encerrar com uma mensagem inspiradora e um desafio espiritual para você. Como cultivar um coração fértil? Agora que entendemos que o solo do nosso coração pode ser transformado, surge a pergunta final: como podemos garantir que nossa fé cresça e frutifique? Jesus nos ensinou que a palavra de Deus é a semente, mas para que ela dê frutos, precisamos preparar o solo do nosso coração. Então aqui estão 4 passos práticos para cultivar uma fé forte e duradoura. Arar o solo, um coração disposto a mudar. Antes de plantar qualquer coisa, um agricultor precisa arar o solo,
quebrar a terra dura e remover as pedras. O mesmo acontece com nossa vida espiritual. Examine seu coração. Você tem resistido à palavra de Deus? Peça a Deus um coração sensível. Ore para que Ele remova qualquer dureza em seu interior. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Salmos 143:10. Reflexão. Seu coração está realmente aberto para o que Deus quer fazer em sua vida? Remover os espinhos. Abandonar as distrações. O solo cheio de espinhos representa um coração sufocado pelas preocupações da vida. Para crescer espiritualmente, precisamos identificar e remover essas distrações. O que tem roubado seu tempo com Deus? Redes sociais, trabalho excessivo, preocupações? Priorize o reino de Deus. Coloque a vida espiritual acima das distrações do mundo. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Salmos 55:22. Reflexão. Você tem permitido que preocupações e distrações sufoquem sua fé? Regar a semente. Buscar a palavra diariamente. Nenhuma planta cresce sem água. Da mesma forma, nossa fé precisa ser nutrida todos os dias com a palavra de Deus. Leia a Bíblia diariamente. Mesmo que seja um pequeno trecho, alimente sua fé. Ore regularmente. Converse com Deus como um amigo próximo. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1:2. Reflexão. Sua vida espiritual está sendo alimentada diariamente? Permanecer firme. Cultivar uma fé persistente. O crescimento espiritual leva tempo. Assim como uma árvore não dá frutos da noite para o dia, nossa fé também precisa de paciência e perseverança. Não desista nos momentos difíceis. Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê. Confie no processo. Cada oração e cada busca sincera por Deus traz crescimento. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Reflexão. Você tem persistido em sua caminhada de fé, mesmo nos momentos difíceis? A parábola do semeador nos ensina que nem todos que ouvem a palavra de Deus vão frutificar, mas aqueles que têm um coração preparado produzirão uma colheita abundante. Agora eu te pergunto, que tipo de solo você tem sido? Se você percebe que seu coração ainda não está completamente preparado, a boa notícia é que Deus pode transformar qualquer solo, se você permitir. Não importa como você tem vivido até agora, o importante é decidir hoje que você quer ser uma terra fértil para a palavra de Deus. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13:9. Agora que chegamos ao fim deste vídeo, eu quero te lançar um desafio. Nos próximos 7 dias, tire um tempo para refletir sobre essa parábola e avaliar seu coração. Leia Mateus 13 e peça a Deus para te mostrar em qual solo sua fé está. Nos comentários, compartilhe. Qual parte desse estudo mais falou ao seu coração? Se esse conteúdo te ajudou, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe e te ajude a ser um solo fértil para a sua palavra.